Está no ar o Redação Novo Tempo, diferente para você. Em homenagem ao Dia das Mulheres, as discussões do programa serão feitas só por mulheres. Nós vamos trazer aqui os tradicionais destaques da semana. E também a gente vai discutir o aumento no número de mulheres em cargos de liderança na política. E além disso, vamos falar sobre uma pesquisa que indica que apenas 4 em cada 100 mulheres se acham bonitas. Portanto, fique com a gente. O Redação Novo Tempo está no ar. E o nosso Redação Novo Tempo está mais florido, mais bonito. As mulheres estão dominando aqui o sofá do Redação, porque no último dia, 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. Então nós estamos aqui dominando tudo. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais num dia como hoje, né? Que a gente realmente conseguiu expulsar todos os homens desse sofá. Mandamos embora, né? Mais ou menos isso aí. Só não expulsamos ainda quem tá da câmera pra lá, que são todos os nossos cinegrafistas aqui. Mas enquanto for para eles nos servirem, tá tudo bem. Certo. Mas nós amamos o André Leite e Wagner Cantori. Um abraço para vocês. Mas vocês podem voltar só depois, tá? Fica por aqui. A Patrícia Piper também está conosco. Seja muito bem-vinda. Muito bom estar aqui também mais uma vez e agora compartilhando alguns assuntos aí do nosso universo, né? Muito bom. Nós vamos começar aqui falando sobre alguns assuntos importantes da semana, mas antes é bom que você se lembre de interagir com a gente pelas redes sociais. Veja aí, facebook.com/ntjornalismo ou no nosso Instagram, como é que é, Luísa? @NTJornalismo. E tem o site também, como é o site, Gabriela? novotempo.com/jornalismo. Muito bem, agora você não tem desculpa, é só interagir com a gente, faça aí suas perguntas, fala o que você achou desse programa e também você pode assistir outros programas através desse site. Nós vamos começar aqui nosso bate-papo entre mulheres com o destaque da Louise. Então, desde o ano passado, os Estados Unidos e a China eles estão numa guerra comercial aí, né? Não exatamente uma guerra física, né? Mas eles estão lutando ali para ver quem que ganha, quem vai ser o primeiro no mundo ali na área do comércio, mas nós temos alguns pontos que foram alterados durante essa semana. Quais são eles? Isso, na verdade, essa semana a gente viu aí indícios de que vai haver um acordo para acabar com essa guerra comercial. E tudo começou em março do ano passado, justamente em março do ano passado, quando Donald Trump, ele anunciou um aumento de 25%, ele anunciou que cobraria 25% pela importação de alumínio e 10% da importação de aço. A medida não era para atingir a China. Diretamente, mas a China, né, a gigante asiática, tomou as dores e aí fez uma retaliação. Também anunciou a obrigatoriedade de determinadas taxas de produtos americanos. E aí foi que começou essa guerra mesmo, a guerra pesada. A gente sabe, né, que elas são grandes potências, esses dois países são grandes potências e acabam interferindo na economia mundial como um todo. Só que quando foi em novembro do ano passado, teve o encontro do G20 em Buenos Aires, na Argentina. E lá os países envolvidos, eles disseram, olha, vocês têm 90 dias, que é justamente agora em março, em fevereiro completou, né, os 90 dias, e vocês precisam bolar aí um plano, um acordo, não dá mais para ficar assim. E aí, Donald Trump cedeu algumas coisas, a China também tem cedido algumas coisas, tudo está se encaminhando para esse acordo e agora, no final de março, a gente vai ter uma resposta definitiva. Mas parece que esse acordo, né, não está sendo muito vantajoso para o Brasil, né? Em que aspectos ele não está sendo vantajoso para nós? Assim, o Brasil é um país que ele está emergindo ainda, né, para essas economias. Então, às vezes, o potencial econômico do Brasil não acompanha essas grandes economias. Então, a gente precisa reavaliar tudo direitinho para saber como é que vai ficar a nossa exportação, como é que vai ficar a nossa importação também, até porque a gente está saindo de uma crise agora, né? E essas mudanças, elas podem interferir diretamente para a nossa economia, na verdade, né? Então, tudo a gente tem que avaliar, principalmente porque a gente acabou de sair de uma recessão e a gente precisa de um fôlego, né?
Aí tem alguns produtos que a China vai deixar de comprar do Brasil, por exemplo, porque já que os Estados Unidos facilitaram as coisas, eles vão deixar de comprar aqui do Brasil para comprar nas mãos dos americanos, e isso também influencia completamente. Um desses produtos é a soja, né? O Brasil é um dos Sim. maiores exportadores de soja hoje, através do Mato Grosso, né? Que é o principal exportador de soja. E com isso, a China deixa de comprar do Brasil para comprar dos Estados Unidos, que também exporta soja, né? Já que nesse acordo tem um valor lá de bilhões de dólares envolvidos que a China precisa consumir ali do país para que esse acordo seja válido. E agora a pauta é sobre saúde. Nós estamos falando sobre algo que eu achei muito interessante essa semana, né? É que é a cura do HIV. Isso é real, Gabriela? Então, tem tudo para ser real. Na verdade, foi a segunda pessoa que foi tida como tecnicamente curada do HIV. Ele é conhecido como um paciente de Londres, que ele morava em Londres na ocasião, era HIV positivo, e ele contraiu uma outra doença que não tinha nada a ver com HIV, que é uma leucemia, né? Um câncer no sangue. E ao fazer o tratamento para essa leucemia, com o transplante de medula óssea, o HIV desapareceu do sangue. Quando faziam aqueles exames de controle, né, da carga viral, a carga viral era indetectável. Então, assim, é como se ele tivesse sido realmente curado do HIV. E esse foi o primeiro caso. E o segundo é bem semelhante, também é um caso de leucemia, só que no primeiro ele continuou recebendo a quimioterapia e nesse não. E também a carga viral está indetectável. Um dos pesquisadores, que é o coautor dessa pesquisa toda que tem sido feito aqui, o nome dele é mais difícil, mas é conhecido como Ravi, ele disse que ainda é cedo para a gente falar que encontrou a cura do HIV, porque essa ausência da carga viral deveria aparecer por mais tempo e a gente ainda tem um período curto de tempo para analisar isso, para dizer que realmente foi curado. Mas muitos outros cientistas estão dizendo que sim, porque é uma novidade, isso não tinha acontecido antes, foi só um caso, esse é o segundo. Então, indica uma esperança, né, para aqueles que têm o HIV positivo. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem o costume de falar, a pessoa tem AIDS, a pessoa tem HIV. São duas coisas separadas. O HIV é o vírus que transmite a AIDS, e a AIDS é a doença. Então, a pessoa pode ter o HIV e não ter a AIDS, que a doença não se manifestou, tamanho controle do vírus do HIV. Hoje, com os antirretrovirais, né, que é aquele famoso coquetel, que foi descoberto em 85, mais ou menos, as pessoas conseguem ter uma boa qualidade de vida mesmo tendo HIV. Então, não é aquela pessoa que a gente imagina toda magra, esquelética, doente, morrendo ali. Não, aquela pessoa que tem a doença AIDS, né? Hoje tem muito mais qualidade. A vida normal, inclusive sexualmente falando, é possível, né? Porque tem muita gente que tem esse tabu de não se relacionar, mas até para você ter um relacionamento com uma pessoa que tem a AIDS, hoje já é possível ter esse relacionamento e com segurança. Eu acho que a única forma de você não conseguir lidar mesmo com alguém nessas condições é através do preconceito, né? Acho que o preconceito é esse tabu, essa barreira que faz com que essa pessoa desista de lutar e continuar com o tratamento. Mas aí eu fico pensando assim, essa mudança e esse transplante vai ter algum malefício? Porque a gente sabe que hoje em dia todos os tipos de transplante, eles requerem alguns tipos de tratamento específicos, né? Sim. E aí, nesse caso... Esse é o ponto, né? Será que vale a pena ser submetido a isso? O benefício é maior que o malefício, né? Na verdade, assim, acho que ainda é tudo muito experimental, né? Embora o transplante de medula óssea não seja algo assim, como um outro órgão, por exemplo, que é transplantado, que a pessoa tem que tomar aquele monte de remédio para o órgão não rejeitar, o corpo não rejeitar o órgão transplantado, né? A medula eu acho que é um pouco mais fácil nesse quesito, mas ainda é tudo muito experimental. O que a gente sabe é o seguinte, antigamente a pessoa que era diagnosticada com AIDS tinha uma sentença de morte decretada. Olha, você tem AIDS, você vai morrer, tipo, daqui a alguns anos. Hoje em dia, já com a questão do coquetel, a pessoa não tem mais essa sentença de morte, ela consegue ter uma vida longa, inclusive com qualidade, como a Luísa bem falou, inclusive com relacionamentos, né? E agora, com essa esperança da cura definitiva, que vale a pena, né? Com certeza eles estão investindo muito nisso, são milhões de dólares que estão sendo investidos nessa pesquisa, porque o número de pessoas com doença é grande, né? A gente traz aqui alguns dados. Né? No mundo, são cerca de 37 milhões de pessoas que são HIV positivo. No Brasil, são 866 mil com HIV, sendo que 731 foram diagnosticadas, ou seja, existe uma estimativa para aqueles que ainda não confirmaram o diagnóstico também. E desses 730 mil que são diagnosticados, apenas 585 fazem tratamento, recebem esse coquetel pelo SUS. Isso também vale a pena a gente
comentar aqui no programa, até para conscientizar algumas pessoas, que é importante fazer o exame de sangue periodicamente para poder verificar não só a AIDS, mas outras doenças também. É muito importante, porque às vezes essas pessoas elas não são acompanhadas pelo médico, nem imaginam que tem algum tipo de problema de saúde, e aí acontece, né, que ela é uma retransmissora daquela doença, então a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? E hoje em dia está tudo muito simples, né? Existem testes rápidos, inclusive gratuitos nos postos de saúde. Realmente é preciso ter esse cuidado e é simples de fazer, não vai custar nada e isso pode, inclusive, custar a sua vida, né? Porque se você sabe de uma doença, você vai logo buscar um tratamento e aí é que está a sua qualidade. Exatamente. Agora, quando nós estamos falando aqui um pouco de saúde, nós partimos para um outro aspecto do nosso cotidiano, que é o meio ambiente, né? Tem aqui um dado muito interessante que a Patrícia vai trazer para a gente, que ao mesmo tempo o Brasil sendo um dos maiores produtores de plástico do mundo, é também um dos países que menos recicla, né? Só menos de 2% do que consumimos no Brasil é reciclado, né? Quando eu tive contato aí com essa pauta, eu fiquei pensando em mim, né? Aí comecei a assistir uns vídeos, a gente sabe que tem algumas imagens que são viralizadas no oceano, a tartaruga com plástico, alguns pássaros, assisti um vídeo de alguns pássaros que a bióloga ia lá e cortava e morreu porque comeu plástico e tal e tudo mais. Mas e na nossa vida, né? E no nosso dia a dia, né? O plástico hoje ele é consumido, mais de 300 milhões de toneladas de plástico são produzidos por ano. É muita produzidos por ano. Coisa. Sem contar que demora talvez 1000 anos, 500 mil anos para se decompor aquilo ali no ambiente, né? E uma sacolinha pode demorar até 1000 anos, acho que são 500 mil anos. Sim. Ou seja, uma sacolinha de supermercado. Uma só. Quando eu vou ao supermercado, eu quero quanto mais sacola tiver para poder eu conseguir jogar o meu lixo em casa. Então, assim, como é que eu estou ensinando meus filhos a respeito dessa conscientização da reciclagem? Então, tipo, é uma cadeia. E se o Brasil conseguisse, tá bom, agora a gente vai reciclar tudo. Vamos reciclar a gente tudo não isso. tem condição Não para dá conta, isso, né? não dá conta. Eu não Você sei tava se falando- a gente não tem condição ou se as pessoas não têm esse interesse, de verdade. Sim. Porque, assim, se a gente for parar para analisar que a nossa economia é sustentável, só que a economia é sustentável, mas a gente não trabalha com isso. A gente imagina o quê? Não, é sustentável e vai durar para sempre. Só que, ao mesmo tempo, é cíclico. Uma hora os nossos bens eles vão acabar. A gente não vai ter recurso para produzir outras coisas. E aí, por onde é que a gente vai, né? Mas olha só esse dado aqui que eu achei bem interessante. A produção mundial, no início, né, o plástico surgiu para mudar as nossas vidas Durar, e tal, né? Facilitar, você podia pegar água e, né, que não fosse quebrar na sua mão. Excelente. Mas aí a produção mundial foi de 1,5 milhões de toneladas. Isso só na década de 50. E passou desse montante para 265 milhões em 2010. Será que dá para reverter isso aí? Eu acho que não. Não dá para reverter, mas a gente tem que começar a pensar fora da caixinha para poder minimizar os prejuízos que o plástico causa ao meio ambiente. Olha, eu vou ficar contra o time. É meio utopia Porque dizer que a gente consegue a fazer gente tudo. O Brasil consegue. não consegue, Luiz. A gente não tem, O Brasil assim, não tem recursos para isso. recursos pra Falta isso. educação ambiental. Começa por aí. Você sabe como você precisa recolher? Sua cidade tem ou não tem coleta seletiva? Coleta seletiva, O que você está adquirindo é uma coisa assim tóxica? Porque assim, um dos problemas também é como você vai reciclar e como você vai utilizar isso. Então tem a questão da toxicidade. Tem a questão da duração daquele, sei lá, um papel. Quanto tempo ele vai durar se ele for biodegradável? Então, assim, são muitas coisas e a população, tipo, os Estados Unidos, mais de 30% é o que recicla. É o país que mais consome, mas também é o país que mais recicla. E ainda não conseguiu chegar a um denominador comum. Mas Brasil. eu penso Eu não assim, consigo imaginar. se as indústrias elas pensassem da seguinte maneira: vamos investir menos nessa produção e investir mais no meio ambiente, que é o mais afetado em relação ao consumo do plástico. A gente teria como. Se a gente tivesse um interesse de fazer as coisas, a gente tem. Mas o problema é que tem um interesse econômico por trás e os efeitos para a economia da reciclagem são a longo prazo e ninguém está disposto a esperar por esse momento. Verdade. A gente teve a matéria aqui do Realidade em Pauta falando sobre a economia circular.
A gente entrevistou vários especialistas e todos eles falam, a gente tem como a gente fazer, tem como a gente ter interesse em fazer, mas aí tem o quê? A gente pode não ter aquela condição de não ter coleta seletiva e tal, mas na raiz do problema, que para uma sociedade globalizada e capitalista a gente depende do dinheiro, havendo esse incentivo, havendo esse interesse, é possível a gente conseguir reciclar. É que a gente luta com gigantes, né? É, a gente, então. consumidor, é muito pequeno frente às grandes produtoras aí. E no fundo, ele veio para facilitar a nossa vida. Sim. Quem num final de semana que vai receber um monte de gente não usa plástico, não usa um copinho descartável para não ter que lavar aquele monte de louça depois. Então a gente se apropriou dessa facilidade, agora a gente tem que lutar, fazer o contrário, lutar. A Patrícia estava falando de educação ambiental, não, né? Que tem o financeiro também. Não é financeiro, né? não. Mas Eu já confundi aqui, eu estou pensando em finanças aqui na minha cabeça. A gente tem conversado sobre isso também, né, Carol? Temos conversado sobre isso. Estava falando de educação ambiental. E nós vimos aqui uma campanha que foi lançada aí, que é a substituição do canudo de plástico pelo canudo de alumínio. Tem de alumínio, papel, tem né? de alumínio, tem de bambu, tem não, de eu tenho uma pergunta. Precisa moda. de canudo? Aí eu tenho um exemplo assim, se você vai tomar uma água de coco, né? Tá, mas você não pode tomar uma água de coco, o rapaz não pode ir lá virar, aí você tomar... Baiana, não briga comigo. Eu sei que Meu Deus. Ela tá tentando imaginar Eu como tá pensando faz. ela na praia, eu adoro tomar água de coco. Virando a água no próprio corpo. Não, Carol, não é assim. Tô brincando. assim, né? Não importa, mas a gente precisa Tem de um soluções, canudo. né? Quando eu vou no restaurante, meu filho, mamãe, eu quero um canudo, quero 3. Quero o seu, o seu e o seu. Não precisa do canudo. Não precisa. Então, assim, é cultural também, Cultural, né? Tem a ver com você olhar o todo, né? Como eu olhava até ontem a sacolinha do supermercado. E é tudo um desafio, né? Porque as pessoas sofrem, né? Eu me lembro quando eles lançaram campanhas para retirada das sacolinhas, né? Inclusão de... Primeiro, você podia pegar uma caixa, né? No Atacadão até hoje é assim, né? Veja uma caixa aí e tal, você sai correndo atrás de caixa, desesperado no mercado todo, meu Deus, brigando, né? Caixa, e colocando as coisas na caixa. Quem vai carregar essa caixa agora? Teu carro, outro, né? Sacolinha pelo menos divide, Aquele, você consegue dividir? Ai, não. Então, agora nós temos a sacola que você pode, reutilizável, né? Que você pode pegar aquela sacolinha bonita e tal, que ficou até chique agora, né? Bonita e tal, com os desenhos legais. Mas tudo isso é um processo, né? A gente até o estranha a canudo de mudança, plástico mas foi depois a gente difícil. se acostuma com ela. Eu acho que vai devagarinho, mas vai. A gente até já discutiu aqui, né, de por que determinadas drogas lícitas são ditas lícitas e continuam sendo vendidas por aí. Porque existe um interesse por trás. E eles não vão fazer com que isso acabe. Por que, por exemplo, o cigarro, todo mundo sabe do mal que o cigarro traz, mas a gente vai conseguir destruir essa indústria? Não vai. E o plástico está entrando nisso aí. Então, eu acho que esse é o problema. Claro que a ação minha, sua, claro que a gente pode mudar esse comportamento, eu acho saudável, mas acho que o interesse tem que vir da base aqui, do governo, de incentivo e dessas empresas se conscientizarem de que a gente precisa preservar nossos bens ambientais, né? Todo mundo vai precisar se adaptar, né? E por falar em adaptação, quem vai ter que se adaptar daqui para frente, está aqui o meu destaque, vão ser os sindicatos. Porque o Bolsonaro, ele assinou ali uma medida provisória para que todas as pessoas que quiserem estar filiadas a um sindicato específico, eles precisam ir lá, escrever à mão, olha, eu aceito esse desconto. Então, você vai pegar o boleto. Então, é todo um processo que não era tão moroso, tão difícil, né? Saía logo do seu salário, né? Agora não. Você precisa autorizar esse débito, você precisa pegar um boleto e ir até um local, até o sindicato para conseguir... Quem vai fazer isso? Ou seja, né? Diminui ao máximo, diminui drasticamente o número de pessoas que têm acesso que queiram, né, ser contribuintes, né? E eu peguei um dado interessante aqui, a força sindical em São Paulo, aqui pertinho da gente, na Liberdade, por exemplo, no ano passado, ela, na verdade, reflexo do ano passado, ela teve que vender o prédio onde ela estava instalada, um prédio na Liberdade, com 12 andares, bem posicionado, né? Eles atendiam, em média, 1 milhão de trabalhadores ali naquele sindicato. Mas aí, com a não obrigatoriedade, que aconteceu isso em 2017, né? Com a não obrigatoriedade do pagamento aos sindicatos,
eles perderam em média, aqui eu tenho aqui um dado, eles perderam em média 45 milhões em receita. Ou seja, isso significa 80% da receita do próprio sindicato. E, obviamente, com isso, o presidente da Força Sindical, né, o Miguel Torres, ele já se manifestou, né? Ele falou, olha, isso não é possível, vamos ter que rever, porque isso tem que ser dessa forma, né? Já há quem esteja falando de uma solução para esse assunto, que o futuro seria um sindicato nacional, né? Ou seja, único, né? De todas as único. categorias. Exatamente. Complicado também, porque cada setor tem suas necessidades. Né? A ideia é que inicie por categorias que são próximas, né? E depois até chegar numa liderança, no topo da liderança ali, um único sindicato. Isso já acontece na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos, tem funcionado. A gente não sabe como isso seria aqui. Mas em contextos sociais completamente diferentes, Exatamente. né? A nossa profissão, por exemplo, não é regulamentada e o sindicato auxilia muito em algumas partes, né? Em alguns aspectos. E aí, como é que vamos ficar? Mas tem sindicatos, né, que são difíceis também, né? Que você vai lá, contribui, mas também não tem retorno. Na redação a gente estava brincando isso, né? O programa, acho que chama Redação, é por conta disso também, né? As discussões das conversas ali. na redação. A gente estava falando sobre essa pauta e assim, e uma das nossas colegas falou, tá, mas o que eles fazem pela gente? A gente paga e não paga barato, e no fim o que a gente ganha em troca? Aquela coisa, né? Tem muitos sindicatos, tem muitas categorias, no nosso caso até que não, que a nossa contribuição era pequena, a gente não tem um valor como tem, por exemplo, uma OAB, né? um CREF, um valor anual alto. O nosso não, era uma contribuição sindical pequena, ou simbólica até diria, por ano. A deles não, eles pagam uma fortuna e o que isso volta para eles? Então a gente tem que analisar essa notícia por dois pontos de vista, né? Todas as categorias, né? Não só a nossa, né? Ou o papel do sindicato, não como ele surgiu lá no passado, que era para realmente brigar pelo trabalhador daquela categoria. E aí? Será que ele está desenvolvendo esse papel? Será que ele está desenvolvendo? Por isso que ninguém quer se dar o trabalho agora de ir lá pagar um boleto? Então, tem que pensar aí como que esses sindicatos têm trabalhado. Né? E, na verdade, vai reestruturar mesmo, né? Porque com a reforma da Previdência e tudo mais, a tendência é que todos nós sejamos pessoas jurídicas e emitimos nota de prestadores de serviço. Não vai ter mais CLT, daqui a pouco, assim, o rumo, pelo que a gente está vendo, é esse, né? E aí? Temos que mudar, né? Temos que nos adaptar a essas mudanças. E a seguir, no próximo bloco, você vai ver que o número de mulheres em cargo de liderança na política brasileira aumentou de 2014 para 2018. Nós vamos falar sobre o papel desta liderança que a mulher acaba exercendo em outros setores do país. Este é um assunto que entra em pauta logo depois do intervalo. Nos vemos já já.